né? Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a distribuição da população no mundo, tá? E aí a gente vai fazer análise aqui de algumas imagens, de alguns mapas, tá? Esse primeiro mapa é a divisão norte-sul, né? A divisão do mundo em norte e sul. O que seria essa divisão norte-sul? Basicamente, essa linha amarela, essa linha verde, né, que vocês estão vendo aqui dividindo o mundo em dois hemisférios, né? O hemisfério norte é o que fica acima da linha verde, e o hemisfério sul é o que fica abaixo da linha verde. Essa divisão norte-sul estaria relacionada à divisão que aconteceu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, né? A divisão que divide os países em desenvolvidos e subdesenvolvidos. Os países desenvolvidos estariam na parte norte do planeta, tá? E os países subdesenvolvidos na parte sul do planeta. Quem são os países desenvolvidos? Como vocês conseguem observar aqui na imagem. Estados Unidos, Canadá, né, que formam a América do Norte, os países europeus, né, alguns países asiáticos, e aqui a Austrália, aqui representando o continente asiático, o continente Oceania, tá? E os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, né? Aqui a América Latina, né? A África, uma parte Oriente Médio, Ásia, tá? Então é importante a gente entender a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Países desenvolvidos são aqueles que têm um maior grau de industrialização, que dispõem de maior tecnologia, e aí dispõem também maior oferta de serviços, como escolas de qualidade, hospital, né, de qualidade. E os países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento são os países que ainda apresentam aí condições de vida que não são tão legais, condições de vida ruins, desigualdade social, desigualdade no modo de vida das pessoas, né? Corrupção, que é um problema muito sério aqui no nosso país, mas não é apenas no nosso país, tá? Então é importante vocês entenderem a diferença entre países desenvolvidos e subdesenvolvidos, tá? Então aqui, nesse mapa, a parte norte, a parte de cima, estariam os países desenvolvidos, e na parte de baixo, na parte sul, os países subdesenvolvidos. Aqui a gente tem um outro mapa, né, em cores, esse daqui, mostrando um pouco do que eu falei com vocês, tá? A cor vermelha quer dizer que esses países têm o pior grau de desenvolvimento, ou seja, são países aqui no continente africano, tá? E algumas regiões da Ásia. Então, vocês conseguem observar, os que estão em verde são os países que têm o maior desenvolvimento econômico do mundo, econômico e social, né? Econômico relacionado à economia e social relacionado à qualidade de vida das pessoas. Então, o vermelho, que tem péssimas condições de economia e saúde, vida, né? E o verde, que tem melhores condições de economia e condições de vida. Então, o que acontece? Os desenvolvidos, né, aí novamente, Canadá, Estados Unidos, países europeus, Austrália, né, e o Japão, que é essa ilhazinha que está em verde aqui, que tem boas condições de vida. E os países em vermelho são os países que têm as piores condições de vida. Os que estão em laranja e amarelo são países chamados de economias em transição, ou seja, que estão no meio do caminho. Né, mas a gente sabe que a qualidade de vida, né, a desigualdade na renda, a qualidade de vida é muito diferente entre ricos e pobres, né? É só a gente pensar, né, no tipo de casa que as pessoas possuem, o tipo de trabalho que elas têm, o tipo de alimento que elas consomem. Então, isso mostra a diferença na qualidade de vida das pessoas associado, né, à renda que elas possuem, ao dinheiro que elas possuem para comprar os utensílios e tudo mais, e seus alimentos também. Esse terceiro mapa mostra, né, a divisão da população por continentes, né? Então, vocês observem aí que 60,14, que é a maior parte da população mundial. Hoje nós somos um pouco mais de 7 bilhões de habitantes no mundo inteiro, né? Nós temos mais de
7 bilhões de habitantes. Desses 7 bilhões de habitantes, 60,14%, 60% da população mundial está concentrada no continente asiático. Por que o continente asiático? Porque na Ásia existem 2 países, tá? Que têm a maior população do mundo, que primeiro é a China e depois a Índia. Então, China e Índia têm uma população gigantesca, né? Essa população, essa concentração, porque, por exemplo, que China e Índia têm 60% da população mundial e, por exemplo, a África não tem nem 15%. Na Oceania, ela tem 0,53%. Na América do Sul, né, 5,69%. Tudo isso está associado a condições históricas. Tem a ver com a condição de desenvolvimento e história dos continentes, tá? Por exemplo, África, né, é um continente que é um grande continente, né, o continente africano tem mais de 54 países. Então, o que eu gostaria de falar com vocês? Que a localização das pessoas por continente está associada a condições da história daquele continente, das condições climáticas, das condições de renda, economia, condições de vida, tá bom? E esse último mapa aqui vai dar para a gente uma dimensão dos vazios populacionais. O que são vazios populacionais? São as áreas do planeta onde não mora onde não mora ninguém, ou quase ninguém. Onde são as áreas do planeta onde não mora ninguém ou quase ninguém? Nas regiões polares, ou seja, nas regiões onde é muito frio, aquele frio que não dá para suportar, né? Aqui as regiões polares estão em azul, nos desertos, que estão em laranja, né? Nas florestas equatoriais, e por exemplo, a floresta amazônica, que é a mata fechada, né? Onde tem animais, né? Silvestres, onde é difícil, né? São as áreas de desafio, né? Onde é difícil habitar, né? E as cordilheiras, que são os altos das montanhas. Então, esse último mapa mostra para a gente quais são os vazios demográficos do mundo, ou seja, quais são os vazios populacionais, onde não mora ninguém. Por que não mora ninguém? Ou é uma região polar, com temperaturas muito frias, ou são desertos com temperaturas muito quentes, ou são florestas equatoriais, né? Ou são o topo das montanhas, né? Muito alto, onde as pessoas não conseguem habitar. Tudo bem? Né? Espero que tenham gostado. Vamos nos falando pelo WhatsApp. Beijos e até a próxima.